Por que Sagrado Coração de Jesus? Sim, a pergunta é essa: por que devemos chamar sagrado o coração de Jesus? Nos nossos dias atuais, nós perdemos, o fato de pensar no significado das palavras. O que significa sagrado para a Igreja Católica? Aonde está na Bíblia? E o que ela fala sobre como se relacionar com Deus? Isso e muito mais vamos ver neste vídeo que já começou. No Antigo Testamento, lá em Crônicas, 1 Crônica, capítulo 16, versículos 7 a 43, vamos ter um lindo louvor a Deus e eu tirei alguns versículos aqui para a gente meditar, que diz assim: louvor e majestade adiante dele, força e alegria no seu lugar, tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza de sua santidade. Alegre-se os céus e regozije-se a terra e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Então, olha só como que devemos tratar o nome de Jesus, como devemos estar diante de Jesus aqui, dar uma pista de adoração. E tudo isso são pistas também para a gente tratar o coração de Jesus. Mais na frente eu vou estar explicando isso, Inclusive, tem uma música muito famosa que a gente canta no apostolado da oração, que é Podes reinar, Senhor Jesus. Assim, aí a passagem tá aí, Bonita, não quer dizer que seja essa que o autor se inspirou, mas temos uma passagem bíblica. Bem, aí vamos ter outra passagem agora no Novo Testamento, em Romanos 14, versículo 11, que diz: porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará glória a Deus. Outra pista super importante de como deve se tratar Deus. Nós temos também o Catecismo da Igreja Católica, que no seu parágrafo 2144 vai dizer: o sentido do sagrado faz parte do âmbito da religião. Os sentimentos de temor e do sagrado são sentimentos que teríamos em grau intenso se tivéssemos a visão do Deus soberano. Então, aqui eu faço uma pausa e vou explicar. Se nós tratássemos Deus como realmente Ele é, com sua realeza, com sua divindade, com sua glória, com todo o seu poder, a gente trataria as coisas de Deus e Deus, com esse sentimento de temor, que quer dizer respeito, e de sagrado, santidade. Então, por exemplo, as pessoas não iriam entrar na igreja e ficar no teretetê miúdo, ficar conversando. Gente, isso dá nos nervos. E às vezes a gente é obrigado a conversar na igreja, porque se você ficar muda, se a pessoa está falando com você e você não responde, as pessoas falam que você é sem educação. Então, se as pessoas tivessem consciência que ali dentro está Jesus Eucarístico no tabernáculo, ali no guardado, E você precisa fazer as reverências a Jesus Eucarístico, E tratar de fazer um silêncio e rezar em silêncio, E não ficar conversando, e mesmo que rezar em voz alta, mas, deixar os outros rezar, não ficar batendo nas costas, oi, tudo bem? A pessoa que está na recepção não ficar assim, e aí, irmão, tudo bem? Ah, que bom que você tá aqui! Porque o grito que a pessoa dá para te receber bem lá atrás, lá na igreja você está tentando rezar às vezes uma Ave Maria e não consegue. E criança correndo, gritando, porque assim, criança corre e grita, sim, mas quando a criança é educada, ela só corre e grita uma vez. Eu conheço muitos casais que têm filhos, quando começa a correria, pega a criança, conversa. Se começar aquela histeria, vai para fora um pouquinho para não atrapalhar as pessoas, ainda que a missa não tenha começado.
né? Então, assim, hoje são crianças grandes que sabem viver a missa. Então, é uma questão de educação. Da mesma forma que tem pessoas de idade que ficam conversando, fofocando dentro da igreja. Então, assim, se as pessoas tivessem a visão de tratar Deus de forma soberana, ia ser outra forma, né? Aí continua no catecismo. São sentimentos que teríamos se nos apercebêssemos claramente de sua presença. Na medida em que cremos que ele está presente, devemos tê-lo, ou seja, tê-lo o quê? Ter o sentimento do sagrado, do temor, que é o respeito, né? E depois ele diz, não ter e não perceber é não crer que ele está presente. Se você não acredita que Jesus está lá, tem gente que entra na igreja, entra na balada, entra na faculdade, é da mesma forma, não sabe distinguir a diferença. Por quê? Porque essa pessoa não conhece a realeza de Deus, não enxerga Deus como soberano. Então, uma igreja, um museu é a mesma coisa para a pessoa, não tem o sentido de sobrenatural. Nesse outro parágrafo 478, diz assim, já é específico do coração de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus. Diz assim, Jesus conheceu-nos, amou-nos a todos durante sua vida, sua agonia e paixão, entregou-se por todos e cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-me por mim. Amou-nos a todos como um coração humano. Parece repetitivo que está falando que amou a todos. Sim, Jesus amou a todos, quis salvar a todos, sem distinção, tá? Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Então, está dizendo que porque Jesus, né, aceitou ter seu coração transpassado por nossos pecados e para a nossa salvação, isso e por nos amar ininterruptamente, ou seja, Jesus não nos deixa de amar. Jesus, num segundo, ele não nos deixa de amar, né? Nem amar Deus Pai, nem amar nós homens. Por causa disso, é um grande motivo para ser chamado de Sagrado Coração de Jesus. Então, o próprio catecismo da igreja dá, né, o motivo do porquê chamamos de Sagrado Coração de Jesus. Então, resumindo tudo que falamos aqui, é sagrado porque Jesus é Deus, porque nos ama sem fim, pelo seu amor sem fim, pela santidade de Deus. Da nossa parte, né? Porque nós temos temor, e temor a gente pode usar duas palavras, porque respeito, temos respeito e admiração. E também, como nós vimos, porque é um ato de fé, a gente considerar a dimensão de Deus sagrada, santa. Então, porque o coração de Jesus é chamado de sagrado, esse é o motivo. Até a próxima, pessoal! Tchau!